Fala galera, beleza? Chegou a etapa da prova discursiva no concurso do Ministério de Planejamento e Orçamento para o cargo de APO, né? A prova foi aplicada no domingo, foi uma prova extremamente complicada, né? E se você está nesse vídeo aqui é porque você foi bem nessa prova, você conseguiu a pontuação para figurar entre os primeiros colocados. Então, parabéns, né? Você conseguiu um excelente resultado. E agora escolheu um excelente vídeo para começar essa sua preparação para a discursiva. Afinal, a próxima etapa vai ser só discursiva e vai ser discursiva com os melhores candidatos do concurso. Então, precisa ter um alto nível. Para você que não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, sou professor de discursiva do Você Concursado e também auditor especializado do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O objetivo desse vídeo aqui é te passar as orientações sobre a prova discursiva, te trazer modelos de enunciado que podem vir cobrados para cada tipo de discursivas, analisar os critérios de correção da discursiva da Banca Sebrasp para esse concurso e montar estratégias de elaboração a partir disso. Ao final, inclusive, eu vou trazer uma estratégia de preparação completa, né, com o curso do Você Concursado, para você chegar em alto nível no dia da prova. Além disso, o objetivo final é que justamente você figure ali entre os primeiros colocados com notas acima de 90%, quem sabe até 100%, assim como vários alunos do Você Concursado, beleza? Vamos lá. O primeiro desafio, que como você sabe, é o tempo, né? A prova objetiva ela foi aplicada no dia 28/4, né? A prova discursiva vai ser no dia 9/6. Entre a objetiva e a discursiva tem só 42 dias, tá? Então vai ser basicamente aqui um mês, né? Porque tem ali o resultado, ver o gabarito, etc. Enfim, tem também no dia da prova você não vai treinar, então tem ali mais ou menos um mês para você poder se preparar. A vantagem é que você já viu a matéria, né? A matéria de conhecimento específico, a matéria de conhecimento básico, você já viu para fazer a prova, né? Então você tem aqui um desafio que é apenas treinar a técnica de discursiva, desenvolver a habilidade de escrita, né? E treinar vários temas, revisar os temas para poder conseguir figurar bem ali na parte de conteúdo, né, de cada um dos temas. E aqui já vai um alerta, né? Muita gente pensa o seguinte: saber o conteúdo, eu vou fazer uma boa discursiva. Mas a verdade não é essa. A verdade é que você precisa saber escrever, saber passar esse conteúdo para outra pessoa. Afinal, se a banca quisesse só avaliar mais conteúdo, ela podia ter feito uma prova objetiva maior, trazer mais questões do objetivo para avaliar o conteúdo. Só que ela não quer só o conteúdo, ela quer saber se o candidato sabe colocar no papel, de forma organizada, aquele conteúdo. Afinal, no exercício da atividade de APO, você vai ter que ser capaz de fazer isso. Então, aqui o objetivo é conseguir aprender a técnica de escrita, a metodologia de escrita, para apresentar o conteúdo e pontuar alto na prova da Banca Sebrasp, beleza? Então vamos começar aqui analisando o edital, né? Então se você ficou ali entre a classificação 277 para ampla, 30 para PCD e 278 para pretos e pardos, então você vai vai participar dessa etapa de discursiva, né? E a etapa ela é composta por duas provas, né? A P3 e a P4. Tá? Um alerta é quanto à caneta, né? Então, a gente tem que lembrar que a Banca Sebrasp ela exige caneta preta transparente, beleza? Então, não adianta levar caneta azul, lápis, borracha, essas coisas, não vai aceitar. Tem que ser caneta preta. Você leva 2 ou 3 aí para poder garantir que vai funcionar lá no dia do concurso, beleza? A prova P3, ela vai ser composta por um parecer e uma questão. O parecer, ele vai versar sobre a matéria de planejamento e orçamento público e a questão de 30 linhas sobre realidade brasileira. O parecer deve ser redigido em até 60 linhas e vai valer 70 pontos. E a questão até 30 linhas e vai valer 30 pontos. Aqui, se você não vai fazer o cargo 1, né, mas quer treinar a técnica, essas questões aqui elas vão ser comuns para todos os cargos. Então, mesmo que você não vá fazer o cargo 1, né, você pode treinar os pareceres e as questões de realidade brasileira aqui no curso, aplicando a técnica, que ela já vai servir de base aí para as outras questões da sua área, beleza? Então, a gente tem aqui, volta aqui, que a prova vai ser aplicada no período da manhã, e vão ser 3 horas de prova, né? Considerando que são 60 linhas e 30 linhas, a banca pensou mais ou menos no seguinte: 1 hora para cada 30 linhas. Então, a estimativa é que você demore 2 horas para fazer o parecer e 1 hora para poder fazer a questão de 30 linhas. Tá? Isso aqui, logicamente, quanto mais rápido você conseguir fazer o parecer, mais tempo sobra para fazer a questão de realidade brasileira e vice-versa. Show? Agora, olha um detalhe, tá?
Veja que essa P3 aqui, ela vale 100 pontos, beleza? Só que a banca diz o seguinte, que para ser aprovado precisa tirar um mínimo de 50 pontos, tá? Então, para ser aprovado, precisa tirar um mínimo de 50 pontos. O que isso quer dizer? Que se você deixar a questão de 70 pontos, ou seja, o parecer em branco, você já está eliminado do concurso. Da mesma forma, vale para a questão da dissertação, né, que também vale 70 pontos na prova P4. Se você deixar em branco, você está eliminado. Por quê? Porque a banca também diz que vai valer 100 pontos, né, mas que você precisa tirar um mínimo de 50 pontos. Então, dissertação e parecer, elas não podem ficar em branco. Tá? Se você deixar em branco, já era, está eliminado do concurso. Então, você vai ter que responder mesmo sem conhecer, talvez, o tema de forma aprofundada, né? A vantagem é que a matéria, ela não é tão extensa no que se refere ali à parte de dissertação, questão da P4, ela não é tão extensa. Então, você vai conseguir ver toda essa matéria até o dia do concurso, né? Revisar essa matéria até o dia do concurso e vai ter algum conhecimento. Chegar lá sem conhecimento nenhum, eu duvido muito. Para o parecer para a questão, a matéria é um pouco mais ampla, mas ainda assim, você vai ter que estar preparado para responder aqueles tópicos que você não tem domínio. E aí, novamente, entra a técnica de discursiva, né? No nosso treinamento, a gente aprende, inclusive, a responder aquelas questões que a gente não conhece, tentando garantir ali alguma pontuação, né? Mesmo que não seja a pontuação mágica, a máxima, né? Porque você não sabe o conteúdo, mas é uma pontuação que te garanta não ser eliminado. É esse o objetivo também, beleza? Na parte da 4 aqui, então, vai ser uma dissertação que vai versar necessariamente para o cargo 1, que é a especialidade geral, sobre avaliação de políticas públicas, e a questão que vai versar sobre economia brasileira. A estrutura é bem parecida, são 60 linhas e 30 linhas. Então, ao todo, você vai ter 2 horas para a dissertação e 1 hora para a questão. Essa prova vai ser aplicada no período da tarde, né, e vão ser também 3 horas de prova. Então, essa é a estrutura, né, da prova discursiva para o cargo de APO. Cara, o cargo de APO é um cargo de alto nível, então a discursiva tinha que vir de alto nível. Isso daqui é um estilo de discursiva de, assim, só para concurso top, assim, né? Semelhante a isso aqui, a gente tem concurso de consultor, concurso de Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do DF, né? E poucos outros aí. Então, assim, de fato, é um concurso que quer selecionar os melhores candidatos. E se você está vendo esse vídeo aqui, você vai estar, sem dúvida, entre esses candidatos, beleza? Só seguir as estratégias aqui. Então, a gente vai trazer agora a estratégia de correção da banca, tá? Então, são os critérios de correção da banca, os critérios que estão lá no edital. Com base nesses critérios, a gente vai começar já a extrair algumas estratégias para você levar para sua prova. Vamos lá, ó, 10 minutos, quase 10 minutos de vídeo, a gente já viu coisa pra caramba. Segue aí. Nota da prova discursiva vai ser a nota de conteúdo menos 14 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Então, a banca vai avaliar o conteúdo e vai avaliar também a questão de gramática, certo? Um detalhe aqui. Esse 14 é o fator de ponderação dos erros de gramática. Então, quanto maior for esse fator, maior vai ser o impacto dos erros de gramática na sua prova. Esse 14 aqui, ele vale para o parecer e para dissertação de 60 linhas. Para as provas de 30 linhas, que são as questões lá de realidade brasileira e de economia, o fator vai ser de 6, tá? Mas não se engane, por quê? Vai ser fator de 6 para 30 linhas. Né? Se a gente fosse fazer de forma proporcional, para 60 linhas, o fator seria 12, certo? Só que a banca ela trouxe 14, então ela vai, tanto no parecer quanto na dissertação, o peso do erro gramatical vai ser maior do que nas questões, né? Proporcionalmente maior do que nas questões, tá? É só um detalhezinho que tem lá no edital, mas você saber que a banca ela vai valorizar isso aqui também. Então não adianta só, botei o conteúdo lá, beleza, garantir a nota máxima. Não. O impacto do erro gramatical ele vai ser significativo, então quanto menos você cometer de erros, melhor. O importante é que no nosso treinamento também a gente tem um módulo específico falando sobre principais erros gramaticais marcados pela banca Sebrasp. Então você já vai partir dali, tentar evitar aqueles erros, né, e no todo reduzir esse impacto do erro gramatical. Beleza? Show de bola, vamos continuar. Nota de conteúdo vai ser a apresentação e a estrutura textual e o desenvolvimento do tema. Tá? Nessa parte de apresentação e estrutura textual, a banca ela vai avaliar a questão da legibilidade, da indicação de parágrafos, da obediência às margens e da estrutura, organização textual.
tá? Da organização das ideias, tá? Normalmente, de forma prática, porque a gente já tem aqui experiência de vários recursos, enfim, de forma prática, a banca ela tira ponto quando a letra do candidato não é boa, tá? Então, quando tem problemas de legibilidade e quando não obedece ali a margem ou indicação de parágrafos, tá? Respondeu ali na ordem que foi solicitado, utilizando o parágrafo de desenvolvimento, normalmente a banca ela não penaliza, mesmo nos casos em que não tem introdução e conclusão. É por isso que é comum falar, né, que na banca Sebrasp não precisa de introdução e conclusão, de fato, porque não tem um critério específico em que a banca avalia isso. Tá? Na parte de desenvolvimento do tema, é onde a banca vai avaliar a resposta aos tópicos, ou seja, ela vai pedir algumas informações e vai avaliar se você respondeu corretamente a essas informações. Então, aqui está, de fato, a parte do conteúdo em si. Tá? O edital ele não traz quanto que vale cada um desses aspectos de forma individualizada. Porém, aqui no Você Concursado, a gente tem esse valor com base nas provas aplicadas anteriormente pela banca Sebrasp. Então, são várias provas e em 99% dos casos ela utiliza a mesma divisão de nota, que é a seguinte: 5% da nota vai para a apresentação e estrutura textual e 95% para a parte de desenvolvimento do tema. Então, numa questão que vale 70 pontos, vai ser 3,5 pontos para apresentação e estrutura textual e 66,5 pontos para desenvolvimento do tema. Se fosse para a questão de 30 linhas, né, então valia 30 pontos, né? Então vai ser 1,5 pontos para apresentação e estrutura textual e 28,5 pontos para a parte de desenvolvimento do tema. Então aqui eu já chamo a atenção para o seguinte: 95% da nota está na resposta aos tópicos, no conteúdo. É por isso que, novamente, introdução e conclusão, como não trazem respostas ao que foi solicitado, não tem tanta importância, né? Haja visto esse percentual aí para cálculo da nota. Beleza. Então, essa é a parte de nota de conteúdo. E a parte de gramática, como a gente já viu, vai ser essa parte aqui, né? 14 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Só para a gente poder exemplificar, imagine que a gente tem aqui dois candidatos, o candidato 1 e o candidato 2. Ambos cometeram as mesmas quantidades de erro, tá? Então, 15 erros e 15 erros. Só que o candidato 1 escreveu 40 linhas e o candidato 2 escreveu 60 linhas. Então, escreveu o máximo possível. Só fazendo esse cálculo, mesmo com a mesma quantidade de erros, tá? O candidato 1 ele vai perder 5,25 pontos, enquanto o candidato 2 vai perder 3,5 pontos. Então, aqui a gente já tem uma diferença de 1,75 pontos que o candidato 2 terá a mais só por ter escrito mais linhas, tá? Então, uma das estratégias da banca Sebrasp é justamente buscar escrever o máximo de linhas, né? Aí você vai perguntar, Bruno, mas se eu escrever mais linhas, eu vou cometer mais erros, né? Pode ser que isso aconteça de fato, mas a estratégia ainda assim é válida, tá? Não só por conta dessa proporção relacionada à gramática, mas principalmente por conta do conteúdo, tá? Então, quanto mais linhas você escreve, mais informação tem a sua redação, né? Tem mais conteúdo tem a sua prova. Com mais conteúdo, maiores são as chances de você acertar o que está no padrão de resposta da banca. Então, você aumenta também a possibilidade de tirar uma nota melhor na parte de conteúdo. Então, ó, aumenta a quantidade, a probabilidade de acertar o conteúdo e diminui o impacto dos erros gramaticais. Então, assim, a estratégia, de fato, é a melhor possível. Logicamente, a gente está falando de uma questão de 60 linhas, de uma de 30 em 3 horas. Talvez, né, você não tenha um tempo ali para poder fazer tudo, etc. Mas esse deve ser o seu objetivo, buscar sempre ali o máximo de linhas. Então, daqui a gente já extrai duas informações básicas para enfrentar essas provas discursivas da banca Sebrasp. A primeira é que não precisa se preocupar com introdução e conclusão. Se for inserir, são parágrafos curtos, tá? Porque a maior parte da nota está no desenvolvimento do tema, que é justamente a resposta aos tópicos. E você deve buscar escrever o máximo de linhas. Logicamente, você vai mitigar a quantidade de erros gramaticais no módulo lá de principais erros gramaticais que tem no nosso treinamento, e também otimizar essa resposta aos tópicos utilizando a estratégia de montagem do parágrafo de desenvolvimento, beleza? Feita essa explanação sobre a banca, agora vamos falar individualmente sobre cada tipo de prova, começando pela mais temida de todas, que é o chamado parecer. Então, a banca ela diz que vai ter um parecer sobre planejamento e orçamento público para ser redigida em até 60 linhas, valendo 70 pontos, tá?
Então, o que é um parecer, tá? Vamos pegar a parte de teoria primeiro. O parecer, ele é um documento no qual, no caso, o analista, né, vai expor a sua opinião técnica sobre determinado assunto. Então, é apresentado uma situação para esse analista, e esse analista vai, com base na situação e no conhecimento que ele tem, emitir um parecer, emitir uma opinião técnica sobre aquilo. Então, é comum avaliar se ela é regular ou não é regular, ou fazer propostas de melhoria e etc. Tudo isso está dentro desse âmbito do parecer. Tá? Na prática, um parecer ele é dividido em introdução, tá? Na prática não, desculpa, na teoria. Na teoria. O parecer é dividido em introdução, relatório, tá? Desenvolvimento técnico e conclusão com emissão de opinião. Essa é a estrutura, né, textual do parecer. Logicamente, em alguns órgãos você tem lá parecer, número tal, título, aí número do processo, jurisdicionado, papapá. Então tem essas informações ali do documento em si, mas a banca ela não cobra esse tipo de informação, salvo em situações muito específicas em que ela ou traz no edital, o manual que deve ser observado, ou ela já traz no próprio comando da questão qual a estrutura que você tem que inserir. Mas aí é simples, é só seguir o que está lá. Mas, em regra, o que importa é essa parte do texto. Então, é introdução, relatório, desenvolvimento técnico, conclusão com emissão de opinião. Só que isso é teoria. Tá? Isso é teoria. Aqui a gente vai trabalhar com prática. A gente vai trabalhar com o que a banca Sebrasp de fato considera. E para fins da banca Sebrasp, o que a gente precisa ter? Desenvolvimento técnico, que é justamente a resposta ao que foi solicitado. Pode ser que a banca ela peça no enunciado, como um dos tópicos, conclusão e emissão de opinião. Beleza. Aí é um tópico, você vai trazer a conclusão. Ela pode pedir também, escreva o relatório. Aí você vai escrever o relatório. Mas se ela não pedir nada disso, ela quer saber a resposta aos tópicos. Então é o desenvolvimento técnico. Por que eu te falo isso? Porque muitas vezes a gente quer aplicar a teoria na prova do concurso e acaba trazendo lá uma introdução, 5 linhas. Relatório, aí 10 linhas. Aí só nisso você perdeu 15 linhas trazendo informações que não vão somar ponto no desenvolvimento do tema, que é a parte que vale 95% da nota. Então, por isso que, na prática, a gente só vai trazer relatório e só vai trazer essa conclusão com emissão de opinião se a banca pedir expressamente no comando da questão. A gente vai treinar alguns temas aqui no curso com um enunciado pedindo essas informações só para você poder entender como é que funciona. Mas, na prática, é responder aos tópicos. Agora, o parecer tem uma outra peculiaridade, que é a forma que é cobrado o parecer, né? Em regra, a banca Sebrasp, ela estrutura o comando da questão assim, ó, situação hipotética, comando da questão e tópicos. Então, esse normalmente é o enunciado da banca. Tá? Na situação hipotética, ela vai trazer um caso, né? Alguns acontecimentos, e com base nesses acontecimentos, ela vai pedir no comando da questão para você responder em forma de parecer aos seguintes tópicos, e aqui ela vai elencar tudo que ela quer que você responda. Então, essa é a estrutura. Veja que a principal característica do parecer, né, que difere da dissertação, que difere normalmente da questão, é justamente esse modelo de situação hipotética e análise técnica, né, com base nos tópicos. Só para você ter uma noção de como é que é isso, eu peguei uma questão lá na Biblioteca Discursivas, tá? Biblioteca de Discursivas. Beleza? É uma questão lá da banca Sebrasp, publicada em 2015, no concurso da Controladoria Geral do Piauí, né? E que cobrava uma questão de 60 linhas. E aí, nessa questão, a banca pedia justamente um parecer técnico. Um parecer técnico, tá? Então, aqui ela trazia no enunciado uma situação hipotética, então ela conta uma historinha. Em 2014, o governo federal repassou tal, 2,2 bilhões. E aí ela vai explicando um convênio que aconteceu aqui e tal, e cita aqui também a lei de responsabilidade fiscal e etc. Depois ela vem no comando da questão, pedindo para, com base na situação hipotética, né, na condição de auditor, no caso vai ser na condição de analista de planejamento e orçamento, na condição de APO, elabore um parecer técnico. Aqui ela usa o parecer técnico porque existe também o chamado parecer jurídico. Esse parecer jurídico normalmente ele é cobrado em concursos da área jurídica, juiz, procurador, promotor e etc. Aqui o parecer técnico é porque cobra conhecimento técnico mesmo. Essa parte de orçamento ela é considerada sempre um parecer técnico. Então a banca pode trazer um parecer ou um parecer técnico, tanto faz, vai ser a mesma coisa na prática, tá?
fundamentando sua opinião, tá vendo? Quando ela fala de parecer, ela sempre fala de opinião, tá? Mas, de fato, o que precisa ser respondido? Os tópicos. Então, responda os seguintes questionamentos. E aqui tem tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Então, o candidato ele vai ter que organizar o texto dele para responder a isso aqui que foi solicitado, tá? Primeiro ponto, tá? Cara, entra lá nessa biblioteca discursivas, dá uma olhada, tá? Nas ferramentas que tem lá, porque é uma ferramenta que pode auxiliar muito nessa preparação, porque além dos temas quentes que a gente seleciona, né, nesse modelo de 60 linhas, lá você tem acesso a mais de 21 mil questões discursivas, tá? Várias da Banca Sebrasp. Então você pode pegar temas da Banca Sebrasp, às vezes de 20 linhas, 30 linhas, 40 linhas, enfim, com outro quantitativo de linhas para treinar conteúdo também, treinar técnica, tá? E lá é massa, porque além de você ter o enunciado, né, padrão, resolução, você ainda tem lá algumas resoluções de alunos, tem estatística com a nota que os alunos recebem naquela questão, né? Logicamente não são todas as questões que tem isso, são as questões que alunos já mandaram para correção, né? E algumas redações notas boas, assim, acima de 90%, o aluno que quer, né, que autoriza, a gente deixa lá a redação dele para outros alunos verem como que pode responder uma questão daquela forma. Então, assim, ferramenta bem completa, bem legal, pode auxiliar nessa sua preparação para ir além, né, do que tem no nosso treinamento. Então, essa é a estrutura. Como é que a gente poderia organizar essa questão? A gente poderia, né, fazer aquele modelo geral de introdução, relatório. Aí no relatório a gente ia contar essa historinha aqui de forma resumida. Aí, parágrafo de desenvolvimento 1 responde o tópico 1, parágrafo de desenvolvimento 2 responde o tópico 2, parágrafo de desenvolvimento 3 responde o tópico 3, no final traz uma conclusão com a opinião. Essa seria a estrutura, né, a estrutura teórica de um parecer, tá? Mas pode ser que você não tenha essa disponibilidade de linhas ou tenha que responder mais tópicos do que isso aqui. Às vezes a banca pode trazer, sei lá, 4, 5, 6 tópicos. Aí o que você vai fazer? Você pode usar o modo mais simples de todos. Pegar 60 linhas e dividir assim, ó. Ó, vou botar aqui. Dividir assim, ó. Pá e pá. Tá? Então, você vai responder ao tópico 1, responder ao tópico 2, responder ao tópico 3. Vão ficar uma média de 20 linhas para cada um dos tópicos, tá? Tem problema, Bruno? Não, não tem problema, tá? Por quê? Porque você vai estar respondendo ao que a banca pediu. O problema de um parágrafo longo é que às vezes ele fica muito cansativo. Agora, se você faz um parágrafo longo bem organizado, tópico frasal, né, traz ali o argumento principal com períodos mais curtos, com uma ideia bem concatenada, não tem problema nenhum. O importante é que as informações estejam fáceis de serem encontradas, né? E com 3 parágrafos a banca já identificou. O parágrafo 1 está aqui, a resposta ao tópico 2 está aqui, a resposta ao tópico 3 está aqui. Então ele identifica de forma muito simples as respostas. Logicamente, para não ficar... Às vezes você não tem 20 linhas para cada um dos tópicos, né? Você não tem como escrever 20 linhas porque não tem conteúdo para isso tudo. Aí você pode fazer uma introdução, pode fazer uma conclusão a fim de usar as 60 linhas, tá? Mas veja que você pode ir para os dois extremos. Você pode usar a teoria lá, né, usar aquela completa e ficar com parágrafos de desenvolvimentos menores, correndo o risco de não acertar o plano padrão, ou pode utilizar outra estratégia que é usar todas as linhas para responder os tópicos. Agora, o que eu não aconselho fazer é vou só responder aos tópicos. Aí ele vai, responde o tópico 1, tópico 2, tópico 3, usa 40 linhas e deixa 20 linhas em branco. Aí, pô, se é para deixar a linha em branco, faz a introdução, faz o relatório, faz a conclusão. Entendeu? Então você só vai usar todas as linhas para responder aos parágrafos de desenvolvimento se for para usar todas as linhas. Se for para deixar a linha em branco, é melhor trazer uma conclusão, traz uma introdução, enfim, né? Preenche isso aí para ter aquele desconto lá na questão dos erros gramaticais, beleza? Essa é a estrutura do parecer. Agora vamos comparar com a da dissertação, tá? A dissertação, que está lá na P4, vai cobrar um assunto relacionado à avaliação de políticas públicas, também vai ser de 60 linhas e vai valer 70 pontos. A grande diferença de uma dissertação para um parecer é que não tem aquela estrutura toda, né? E, em vez de uma situação hipotética, é comum a banca trazer um texto motivador, tá? No comando da questão, ela vai pedir um texto dissertativo normal e também vai elencar lá os tópicos que devem ser respondidos, tá? A principal diferença é a seguinte: no parecer, vai ter uma situação hipotética, então a banca ela quer avaliar se o candidato sabe aplicar o conhecimento teórico dele na prática, numa situação, num caso real, né, ou que pode ser real no exercício da atividade dele. Então, esse é um modelo de parecer. Na dissertação, não. Na dissertação, a banca ela vai pedir um conhecimento mais direto. É como se fosse uma questão, né, só que mais extensa, em que a banca ela pede o conhecimento teórico mesmo, sem trazer uma situação e tal. Então, ela vai pedir aqui quais são os tipos de avaliação de políticas públicas
tal, qual é o conceito de avaliação somativa, qual é o conceito de avaliação pública formativa. Cite exemplos, é mais ou menos isso, é um conhecimento mais direto. Por isso que é importante você estar revisando aí o conteúdo, beleza? Então essa é a grande diferença. Só para a gente poder ver aqui no enunciado, não tem muitos enunciados de 60 linhas de avaliação de políticas públicas, né, dessa matéria específica, então eu peguei aqui um modelo aplicado em 2018 pelo TCE Minas Gerais, que é basicamente a mesma estrutura. Então a banca ela traz aqui um texto motivador e ela vem aqui com o comando da questão. Nesse caso ela pediu uma peça de natureza técnica, mas vai ser um texto dissertativo, no seu caso a dissertação, e os tópicos. Só que os tópicos são bem diretos. Ó. Descreva as competências constitucionais privativas do Tribunal de Contas da União. Discorra sobre as finalidades e objetivos da fiscalização financeira e orçamentária da União e das entidades da administração direta e indireta. Veja que a banca ela traz a informação, exige a informação, né, de forma bem direta. Você vai ter que elencar. Imagina, nesse caso aqui, o candidato ele tinha que citar as 13 competências previstas lá no artigo 71 da Constituição Federal. Né? Então é meio que quase um decoreba mesmo. E a banca ela exigia isso aí lá no padrão, que era de 11 a 13, se eu não me engano, para poder ganhar a nota máxima. Então o candidato tinha que citar todos. Então é um conhecimento mais cru da teoria que a banca vai exigir nesse tipo de questão, tá? Nesse tipo de dissertação. Agora vamos falar um pouco da teoria. Teoria da dissertação seria o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a estrutura da dissertação, tá? Como eu disse, na prática a gente vai focar naquilo que vai dar mais ponto, que é justamente os parágrafos de desenvolvimento. Então você pode utilizar a mesma estratégia lá do parecer. Um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos. Nessa questão aqui, eu vi provas com 2 parágrafos. 60 linhas, 2 parágrafos. E beleza, nota máxima em apresentação e estrutura textual e a pontuação ali de acordo com a quantidade de conteúdo que ele trouxe. Cara, é um mito, né? Falar assim, parágrafo muito longo, vai perder ponto. Não tem, a banca não vai tirar ponto por isso. Ela não tem onde tirar ponto. Normalmente ela não tira, tá? Então assim, Bruno, posso dividir? Pode. Né? Agora, às vezes a gente quer dificultar o que já é simples, né? Então, às vezes, fazer o feijão com arroz bem feito é melhor do que ficar tentando inventar a roda e sair alguma coisa ali fora do que é esperado, ou acabar confundindo o examinador na hora da correção e isso prejudicar a sua nota, beleza? Para as questões, a gente tem aqui uma questão de realidade brasileira e uma questão de economia brasileira. Né? Então, ambas vão ser de 30 linhas. Essa questão de realidade brasileira, tá? Se a gente pegar as matérias que tem ali, vai ser uma questão bem mais voltada para uma atualidade em si. Né? Então, você vai ver aqueles temas ali, os principais temas que tem lá no edital, mas é uma questão mais aberta. A banca não existe conteúdos muito específicos ali. Então, saber a técnica vai te ajudar demais para poder gabaritar essa redação. E eu quero ver você gabaritando, porque essa talvez seja a redação mais fácil dentre as 4, porque o conteúdo em si você consegue desenvolver mesmo sem um domínio aprofundado deles, beleza? Então, usando a técnica nessa questão, você consegue uma boa nota, né? A depender da quantidade de tópicos, você pode fazer uma introdução pequena, 3 linhas ali, uma conclusão de 3 linhas, mas a maior parte das linhas elas têm que ser direcionadas para o desenvolvimento. Ou todas as linhas direcionadas para o desenvolvimento. Você vê que eu estou batendo bastante nessa tecla, né? Então, beleza. Como que vai ser o enunciado dessas questões? Aqui varia muito, tá? Em regra, tá? A gente tem questões com os 3 modelos. Tem questão em que a banca traz uma situação hipotética, estilo parecer. Tem questões em que ela traz um texto motivador, estilo a dissertação. E tem questões que ela não traz nem situação e nem texto motivador. Ela já cobra o conhecimento de forma seca ali. Né? Então, comanda a questão em tópicos. Tá? Eu acredito, tá, que para a realidade brasileira, ela vai usar esse modelo. É o modelo que a banca mais utiliza, em mais de 90% dos casos, ela utiliza esse modelo aqui de texto motivador. Então, é esse modelo que eu acho que cai nessa questão de realidade brasileira. Essa questão, eu chuto esse modelo aqui, para poder diferenciar um pouco do parecer, mas nada impede de vir uma questão também voltada aí para a situação hipotética, beleza? Mas essas são as 2 apostas aqui. Essa daqui para a questão de realidade brasileira e essa daqui para a questão de economia brasileira. Só para você ter uma ideia de como que seria essa questão aqui, tá? Que é a mais diferente, né? No que se refere à estrutura, a gente tem aqui, ó, o comando da questão e os tópicos. Veja que é uma questão de economia cobrada pela Banca Sebrasp em 2023 na Controladoria Geral do DF. Também está lá na biblioteca, beleza? E era para 30 linhas. Então, veja, comando da questão. Então, a banca fala, considerando uma economia tal, né? Redija um texto dissertativo atendendo ao que se pede a seguir. E aí tem aqui 3 tópicos, beleza?
Então, o candidato ele vai ter que responder esses 3 tópicos. Essa é uma questão bem polêmica, tá? Ela foi parar até na justiça, enfim. Parece que a banca estava tentando extrapolar um pouco aquele conteúdo, mas o candidato que sabia técnica, né, respondeu, às vezes sem saber o conteúdo, conseguiu alguma pontuação, e isso foi suficiente para ele conseguir o mínimo e ser aprovado, tá? Em concursos muito difíceis, assim, às vezes as notas são muito altas, né? As questões vêm relativamente fácil e as notas são muito altas, então você precisa se destacar quando a prova é fácil, você tem que buscar as notas máximas, né? Mas tem, às vezes, a prova é tão difícil que aqueles candidatos que conseguem o mínimo são aprovados, tá? Porque vem umas questões muito fora da curva. Novamente, se você conhece a técnica discursiva, você consegue esse mínimo, né, para poder ser aprovado. Vários alunos aqui do Você Concursado, inclusive, já fizeram lá o curso de formação da CGDF, mesmo com essa questão polêmica que teve lá. Por quê? Porque usaram a técnica, né? Conseguiram uma pontuação. Não foi a pontuação máxima no tópico, mas conseguiram uma pontuação para não ser eliminado. E é isso que vale, você estar lá na lista dos candidatos com possíveis chances de ser convocado no concurso, beleza? Então, tá aqui o cenário que vai ser, que deve ocorrer lá no dia do seu concurso. Logicamente, quanto mais questões você tiver acesso, né, ao longo da prova, melhor. Por isso que a biblioteca discursiva é uma excelente ferramenta. E o nosso treinamento também vai trazer ali temas, né, voltados para essas matérias específicas para você poder treinar de forma mais direcionada. Tá? Agora, o objetivo aqui do site não é justamente acertar o tema. Logicamente que ao, né, trazer temas que estão no edital, acaba que a gente acerta de vez em quando. Foi o que aconteceu no concurso do Senado Federal, né, na Câmara de Belo Horizonte, Câmara dos Deputados, para o cargo de técnico legislativo e técnico em material patrimônio. Né? Então, a gente, por estar treinando temas do edital, a gente acabou acertando o tema da prova. E os alunos, logicamente, foram beneficiados, principalmente nesse concurso aqui de técnico legislativo, que eliminou quase 70% dos candidatos, né? E a gente tinha liberado um tema 2 semanas antes da prova, que foi o tema que caiu lá. Então, os alunos viram o tema e conseguiram fazer essa discursiva sem serem eliminados. Inclusive, os primeiros colocados são alunos aqui do Você Concursado nesse concurso aí, super difícil, talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. Então, às vezes a gente acerta. Não é o objetivo do curso, mas às vezes a gente acerta. O objetivo é o quê? É fazer com que você aprenda a técnica, porque como eu disse lá no início do vídeo, a técnica é o diferencial entre o candidato que sabe o conteúdo e o candidato que é aprovado na discursiva. Tá? Então, como agora é uma etapa que praticamente todo mundo sabe o conteúdo, porque todo mundo conseguiu uma boa nota na objetiva, o diferencial vai ser saber uma boa técnica, vai ser apresentar esse conteúdo de forma estratégica e organizada. Por isso, né, que a estratégia que você deve utilizar aí no seu concurso, primeiro, é aprender essa técnica, beleza? E depois começar a praticar. E aí é no mínimo 5 discursivas com correção, beleza? Tá? A gente está numa etapa aí só com gente boa, então tem que ser pelo menos 5 com correção. Hein? Por que eu digo com correção? Porque você vai ter um feedback para poder melhorar. Porque às vezes a gente escreve o texto e fala assim, tá bom, mas precisa outra pessoa olhar para poder ver se de fato tá bom. Precisa às vezes outra pessoa olhar para poder encontrar os erros gramaticais. Porque quando você escreve um texto, e acontece comigo também, tá? Eu escrevo o texto, aí, cara, eu leio o texto, beleza, tá perfeito. Aí eu peço para alguém olhar, tem um erro aqui, erros que eu não consigo mais enxergar. E a mesma coisa que acontece com os alunos. Às vezes os alunos fazem redação, não veem os erros, aí quando passa para mim, tem um erro aqui e tal, aí, legal, não tinha prestado atenção nisso. Né? Então, assim, é importante esse feedback. Logicamente, tem que ser um feedback com base nos critérios da banca Sebrasp, tá? Não adianta você pegar a sua redação e dar para alguém que corrige o Enem, dar para alguém que corrige FCC. É outra coisa, é outro cenário, é outro tipo de prova. Tá? Então tem que ser com base nos critérios da banca Sebrasp, para poder focar realmente naquela parte do conteúdo, que é o que mais vale ponto, beleza? Então aprende a técnica, a estrutura ali do parágrafo de desenvolvimento de preferência, tá? Então a principal aula é a estrutura do parágrafo de desenvolvimento. Depois, rascunho eficiente, tá? Vão ser só 3 horas de prova, então não dá para fazer 60 linhas de rascunho, 60 linhas na prova definitiva. 30 de rascunho, 30 na prova definitiva. Não dá. Por quê? Porque não vai ter tempo suficiente. Então você vai ter que utilizar a técnica do rascunho eficiente, que é organizar as informações sem ser naquele rascunho tradicional e depois passar para a folha definitiva. Isso vai fazer você ganhar tempo, além de deixar a redação bem mais organizada. Lógico, tem os outros modos que eu falei, os principais erros gramaticais, né, que você vai ver lá para poder evitar de cometê-los, que é o que a banca mais marca. Você tem as regras de apresentação, como fazer rasura, indicação de imagem, indicação de parágrafo, né? Toda essa questão relacionada ali àquela apresentação, aqueles 5% da nota também estão aqui, beleza? E também aqui tem um módulo bônus,
tá? Especial para quem não tem a letra legal. Hoje em dia a gente sabe que a letra não é o ponto forte de muita gente, porque a gente não escreve mais utilizando caneta e tal. Então, assim, tem um módulo específico, que é o módulo de caligrafia, que você pode treinar a discursiva já na folha caligráfica. Então, você está treinando, então você não vai perder tempo, né? Mas já melhorando essa legibilidade, né? Porque esse é um aspecto que pode causar uma boa impressão para o examinador. Então, o curso está estruturado, tá, da seguinte forma. Primeira parte aí, os primeiros módulos, vão ser só essa técnica discursiva. Apesar de serem ali 4, 5 módulos, você vai ver que você vai ver isso muito rápido, tá? Por quê? Porque as aulas são extremamente curtas e objetivas, né? E elas são curtas para que, se você precisar voltar, você só volta na parte que importa. E elas são objetivas porque eu não quero ficar te explicando teoria textual. Eu quero te explicar como tirar uma boa nota. Tá? O objetivo é só isso. Então você vai ver que você vai finalizar essa parte muito curta, muito rápido. E depois você vai começar a praticar. Ao todo, o curso vai contar com pelo menos 20 temas quentes. Ao longo do curso a gente identificar, pô, esse tema aqui é legal, então a gente vai acabar publicando mais. É o que acontece normalmente. Foi o que aconteceu no CNU, a gente trouxe bem mais temas. Mas tá aqui, temas quentes para poder praticar. Todos com base no edital. Nesses 20 incluem questão de realidade brasileira, questão de economia brasileira, parecer sobre planejamento e orçamento e dissertação sobre avaliação de políticas públicas. Então, essas 20 questões elas vão englobar aí todos esses tipos de prova, logicamente, para você poder treinar, e vão ser liberadas aí praticamente quase que diariamente, né? Porque vão ser poucos dias até a prova, então a gente tem que liberar isso quase todo dia. Correções individualizadas, a depender do plano que você adquirir, aí você vai ter essas correções, e todos os temas têm proposta de resolução utilizando a técnica do curso, tá? Então, a gente disponibiliza o tema, ao mesmo tempo já sai com um padrão, conteúdo, que era esperado, e com a resolução feita pela gente, utilizando a técnica que a gente ensina, para mostrar, ó, tem como resolver essa questão utilizando a técnica, essa questão utilizando a metodologia. E se você não é aluno, né, tá lá disponível a um preço acessível. Vale a pena se preparar para a discursiva? Dá uma olhada aqui que aconteceu aqui com o Pedro, tá? O Pedro foi nosso aluno no concurso da CGU, concurso de alto nível também, e ele tinha ficado fora das vagas só com a nota da prova objetiva, 141. Aí ele tirou uma nota super alta na discursiva, ganhou 102 posições no concurso e foi para 39, colocação 39, para dentro das vagas. Isso não acontece pouco. Né? Mas tem muita gente que ainda fala assim, mas será que a técnica, a metodologia do Você Concursado de fato funciona? Gente, dá uma olhada nesse concurso da Cefaz Mato Grosso, tá? Nesse concurso aqui da Cefaz Mato Grosso, só para poder contextualizar, ele é um dos concursos que paga o maior salário da administração pública, tá? O inicial era acima de R$30 mil, só para poder contextualizar. Nesse concurso teve a prova discursiva, então os melhores candidatos que estavam prestando esse concurso tiveram a redação corrigida. Desses melhores, 75% foram eliminados na prova discursiva. 75%. Então, só 25% passaram. E olha que interessante. Das 4 maiores notas, 3 foram de alunos do Você Concursado. Nesse concurso aqui que eliminou esse tanto de gente. Dos 10 primeiros colocados, 6 foram alunos do Você Concursado, tá? Utilizando a metodologia do curso. Tá? Então, isso daqui indica que a metodologia em si ela funciona. E, de fato, é um diferencial, porque a gente está falando de um grupo de pessoas altamente capacitadas, né? Que são as melhores pessoas do concurso, que é o caso do APO. Só selecionou os primeiros. Então, vai ser gente boa brigando pelas vagas. Então, qual vai ser o diferencial que você vai ter? Né? Aconteceu também aqui no caso do TCU. Então, a maioria dos aprovados ali fizeram o curso do Você Concursado também. Foram 12 entre os 20 primeiros. Né? A gente está falando de concurso alto nível federal. A gente tem aqui também redações nota máxima, CGE Santa Catarina, que foi o caso da Eduarda, também foi aprovada na Câmara com uma nota incrível na discursiva, em segundo lugar. A gente tem também aqui a Cristiane, que foi aprovada no concurso da Receita Federal, gabaritando a prova discursiva, ela subiu mais de 500 posições só por conta da nota discursiva. E recentemente teve até o resultado do TCDF, que também é um outro concurso de alto nível, a gente sabe, alguns talvez saibam, mas que é uma dos concursos com as provas discursivas mais difíceis, né, que tem. E a gente conseguiu, no cargo de analista, 9 entre 10 candidatos foram alunos do Você Concursado, 90% fizeram o nosso curso. Tá? E entre os 15 primeiros, 12 foram alunos do Você Concursado. Tá? Então você vê que a maioria treina com a gente, né? Considerando que as 3 maiores notas ainda também foram alunos do Você Concursado. Então, de fato, a gente acredita que
essa metodologia funciona, essa metodologia pode fazer você conseguir notas acima de 90%, quem sabe ter notas máximas nessa prova de APO, né? E com isso você às vezes passou lá pertinho do final, uma super nota na discursiva, você entra ali para dentro das vagas, né? Isso pode acontecer no concurso. Então, se você quiser saber mais, não for aluno, você é concursado, né? Tem aqui o link para você poder acessar e conhecer um pouco mais sobre o nosso treinamento, beleza? É isso, um forte abraço e bons estudos.